Bom dia, nosso grupo fala sobre materiais dentários em odontopediatria. Nós somos do 7º período A. Nosso grupo é composto por Bianca Salles, Débora André, Eduarda Gomes, Ellen Fardim, eu, Laís Roveda, Paulo Henrique e Vitor Melotti. Vamos começar falando sobre o selante de sulcos e fissuras, que são muito utilizados na odontopediatria. São materiais resinosos ou ionoméricos que, quando aplicados à superfície dos dentes, atuam como uma barreira mecânica, impedindo o contato do esmalte com bactérias e carboidratos, responsáveis pelas condições ácidas que resultam na lesão cariosa. As fóssulas e fissuras constituem as principais áreas de retenção e preocupação quanto ao risco de cárie. A aplicação do selante nesses locais tem como objetivo de formar uma barreira física entre a superfície dentária vulnerável e o meio bucal, como assim já dito, impedindo o processo carioso. Esse método, o selante, ele é um método preventivo, assim como o uso do flúor e a higienização deste local. Os selantes são capazes de escoar nas fossas e fissuras, penetrando nas microporosidades do esmalte previamente condicionado, em geral por um ácido, formando projeções de resina e também conhecida como TEX. Uma outra função do selante é formar uma película contínua e resistente que, quando perfeitamente adaptada e retida, é capaz de fornecer uma barreira mecânica que impede o acúmulo de placa bacteriana e, concomitantemente, permite uma melhor higienização. Existem várias indicações para esse tipo de processo. Dentre elas, as clássicas são fossas e fissuras de molares e premolares rígidos, recém-rompidos, devido que são os candidatos mais importantes que se beneficiam com a aplicação de selantes. Esse critério de selamento está diretamente relacionado com a macromorfologia oclusal. Pequenas hipoplasias, que são superfícies que apresentam uma certa rugosidade, e é aplicado o selante para proteger, para não evoluir para uma cárie. Manchas brancas, sulcos fundos em superfícies lisas, que também pode ser classificado como sulcos na superfície vestibular de molares permanentes, crianças com alta suscetibilidade de cárie, dentes de pacientes que apresentam dificuldade motora para adequada higienização, como, por exemplo, pacientes com necessidades especiais. Além das indicações, os selantes também possuem contraindicações, que seriam crianças com baixa suscetibilidade à cárie. Para efetuar esse diagnóstico, devemos fazer um controle clínico e radiográfico e a aplicação de todos os outros métodos preventivos. Dentes irrompidos há mais de 4 anos e livres de cáries. E em crianças que apresentam lesões de cáries interproximais, cárie rampante e lesões de cárie oclusais, está contraindicado a aplicação de selante, pois os mesmos requerem um tratamento restaurador. Existem tipos de selantes que se diferenciam em relação quanto à composição, quanto ao tipo de polimerização, quanto à presença de carga e quanto à cor desses materiais. Quanto à composição, os selantes podem apresentar ou não flúor na sua estrutura química. Hoje, praticamente, não existem mais selantes sem flúor. Quanto ao tipo de polimerização, existem selantes auto- e fotopolimerizáveis, os quais os autopolimerizáveis iniciam a reação química a partir do momento que se mistura a base ao catalisador. Apesar de não haver diferença em relação à retenção e à redução de cárie, utilizando esses selantes auto- ou fotopolimerizados, esses últimos são os mais utilizados em função do maior tempo de trabalho e menor tempo de espera. Não existe mais os selantes autopolimerizáveis. Quanto à presença de carga, se dividem em sem carga e com carga. Sem carga, por não terem carga na composição, apresentam alto escoamento, por serem mais fluidos, porém a resistência é menor e a retenção é maior, conferindo-lhes uma menor microinfiltração marginal. Com carga, a
carga corresponde à parte inorgânica do material, que lhe conferirá resistência, portanto, nos casos que houver a abertura dos sulcos. Esse tipo de material será necessário, muito embora o escoamento seja menor, geralmente são de vidro, de bário ou de silicato de lítio. Quanto à coloração, podem apresentar diferentes colorações, como branco, opaco, matizado, rosa ou incolor. Os coloridos apresentam uma vantagem de fácil detecção, mas os transparentes e os matizados são mais estéticos e mais difíceis de serem detectados nos exames de retorno. Atualmente, existem no mercado selantes que alteram a cor após a polimerização. Os de cor rosa eram autopolimerizáveis por questão de estética. Esses selantes saíram de linha. Os materiais que são utilizados como selantes são cimento de ionômero de vidro, mais conhecido como CIV, materiais resinosos e resina modificada por ionômero resinoso. Agora a Débora vai continuar falando sobre o cimento de ionômero de vidro. O cimento de ionômero de vidro é considerado o material de escolha para uma variedade de procedimentos clínicos em odontopediatria. Sua utilização é interessante devido às suas propriedades satisfatórias, entre elas. Ele tem uma ótima adesão aos tecidos mineralizados, é biocompatível com o dente, seu coeficiente de expansão térmica é baixo, semelhante à estrutura dental, e principalmente a ação anticariogênica, por conta da sua capacidade de liberar flúor. Durante as primeiras 48 horas, ele libera o flúor e depois ele absorve o flúor da boca. O cimento de ionômero de vidro convencional apresenta-se sob a forma de pó e líquido. O pó é composto de sílica, alumina e fluoreto de cálcio, sendo de caráter básico. O líquido contém ácido policarboxílico sob a forma de copolímero e com ácido itacônico, tricarbálico, maleico ou tartárico, que aumentam com a reatividade e diminuem a viscosidade do produto. O anidro é semelhante ao convencional, com algumas modificações na formulação. Tais modificações se resumem na incorporação do ácido, após liofilizado a seco, a vácuo, ao pó, ficando o líquido sendo somente água destilada. Dessa forma, torna-se mais fácil o controle da proporção pó-líquido, aumentando o tempo de armazenagem e eventuais efeitos deletérios sobre a polpa. Tais efeitos são reduzidos em relação aos cimentos convencionais. Os cimentos de ionômero de vidro reforçados por metais constituído de líquido semelhante aos dos ionômeros convencionais e ao pó composto de mistura do pó convencional com partículas de liga de amálgama ou partículas de liga de prata, sintetizadas com as partículas de vidro. E o cimento de ionômero de vidro teve inclusão de componentes resinosos, que resultou nos cimentos de ionômero de vidro modificados por resina. Nesses sistemas, temos dois tipos de reação de solidificação. Ocorre a reação ácido-base, que é entre o pó de vidro e o ácido policarboxílico, e uma reação fotoativada de polimerização de radicais livres entre os grupos metacrilato e hidroximetilmetacrilato. São bem indicados para restauração definitiva. Na cimentação com ionômero de vidro, os excessos são facilmente removidos após a cimentação, e além disso apresentam resistência e retenção satisfatórios, baixa viscosidade e excelente escoamento. Na restauração com ionômero de vidro, se faz pela limpeza da cavidade com ácido poliacrílico, o uso do primer para os cimentos modificados por resina. O proporcionamento e a manipulação do material devem ser realizados de acordo com a recomendação do fabricante. O forramento com o ionômero proporciona uma diminuição na concentração de esforços capazes de causar fratura dentária e também diminuição da condutibilidade térmica, no caso da amálgama, quando feito com amálgama. E no caso de resina, quando feito com resina, associada à resina, minimiza a contração de polimerização e cria uma interface do ácido resistente pela liberação de íons flúor, o que constitui um mecanismo acessório de controle do processo de desmineralização. O tratamento restaurador traumático é um sistema de controle da cárie dental. O cimento de ionômero de vidro possibilita a restauração e, ao mesmo tempo, a prevenção, sendo o material indicado para esse tipo de tratamento.
Ele tem ótimas propriedades químicas e físicas para um tratamento pouco invasivo, como o TRA. É de fácil aplicação, tem liberação de flúor, a expansão térmica é próxima ao do dente, é biocompatível, entre outras qualidades. Suas vantagens são que ele é biocompatível com a superfície dental, o coeficiente de expansão térmica dele é semelhante ao do dente, ele tem liberação de flúor, ele adere aos tecidos mineralizados. Suas desvantagens são que ele é um material mais frágil, a resistência mecânica dele é inferior e é suscetível à incorporação e perda da água durante a presa inicial. Então tem que ficar bem atento nessa fase, nessa parte. Bom, vou falar um pouco agora sobre as resinas com compômero colorido, que é bastante utilizado em odontopediatria para restaurações de dentes e tecidos, e ela pode ser utilizada em todas as classes de restauração. Ela é uma resina que ela é colorida, né? Como o próprio nome já diz. Ela tem amarelo, azul, rosa, roxo, e essas cores são as crianças, né? Que a gente vai fazer restauração, são as crianças que vão escolher essas cores. Vou citar algumas vantagens que essa resina tem, né? Ela melhora a visualização dos pais sobre o dente tratado, que é, assim, o pai, ou até mesmo a criança, né, consegue dar uma atenção maior para aquela área onde possivelmente teve uma cárie ou alguma lesão. Então, a resina sendo colorida, você consegue visualizar melhor se ela está escurecendo, se ela quebrou. Então, você consegue dar uma atenção maior mesmo desse local aí. Ela tem uma boa adequação ao tratamento restaurador, boas propriedades físicas, biocompatível, ela tem adesão e adaptação marginal. Outra grande característica dessa resina é a liberação de fluoreto. Ela é segura e estável a longo prazo e tem excelentes propriedades de polimento. E uma grande vantagem dessa resina é que ela permite, né, que a gente possa trazer o paciente para perto, botar o paciente, a criança, no tratamento, assim, que ela possa interagir com a gente, porque ela vai escolher as cores da resina que ela quer. Ela escolhe rosa, amarelo ou azul. Então isso reflete positivamente tanto no tratamento quanto a criança em casa, porque a criança passa a dar uma atenção maior para aquela área que foi restaurada ali, né? Porque ela não quer que a resina de rosa fique escura, então a criança passa a escovar melhor a região, a safra dental, para que a resina não fique de outra cor, né? E reflete positivamente também na hora do tratamento, porque a criança perde um pouco do medo e da insegurança de estar indo no dentista. Então, isso diminui o estresse, a gente pode trabalhar mais tranquilo com crianças que às vezes são mais agitadas e não respeitam. Então, essa é uma grande característica dessa resina, é realmente essa interação que ela dá, que a gente pode ter com o paciente. E a principal desvantagem dessa resina é realmente ela não ser estética, né? Que muitos pais não querem uma resina de cor azul, rosa, amarelo no dente do filho. Então, essa é a principal desvantagem dela. Bom, quanto ao modo de aplicação de resinas com compômero colorido, primeiramente a gente aplica o ácido no esmalte por 30 segundos, na dentina por 15, a gente lava, né, seca ali a região, a gente passa o sistema adesivo, fotopolimeriza ele, a gente vai depositar a resina em pequenos incrementos, né, pequenas porções, e por final fotopolimeriza também. É uma aplicação padrão, como qualquer outra resina. Não vai mudar em quase nada o modo como se aplica ela.
umas considerações finais quanto às resinas de compônito colorido, realmente aquilo que eu já falei, que ela reflete positivamente, tanto no tratamento como na criança em casa, né, em si. Ela quer manter aquela resina bonita e tal, então ela vai escovar melhor o dente, aquela região. No tratamento, o tratamento ele vai decorrer com menos estresse, né? A criança vai cooperar melhor, então o tratamento vai fluir muito, muito melhor quando a gente traz a criança para interagir, né? Quando ela vem e participa ativamente no tratamento. E também diminuir o medo e a insegurança da criança também, que é outra característica, outra vantagem muito boa. Sobre as pastas obturadoras de canais radiculares. Diferente do que é feito nos dentes permanentes, a obturação de dentes descidos é realizada sem os cones de gutta-percha, ou seja, a obturação é realizada apenas com a pasta. As características ideais desses materiais é biocompatibilidade com os tecidos periapicais, ter aderência às paredes, ser de fácil aplicação e remoção, ser inofensivo ao germe dentário em desenvolvimento, a taxa de reabsorção ser semelhante à raiz dos dentes descidos, reabsorver rapidamente se pressionado além do ápice. Observação: não é possível encontrar um material que apresente todas essas características. Os materiais mais utilizados são Zoe, que é um material à base de óxido de zinco e eugenol, pasta Guedes Pinto, iodoformio e hidróxido de cálcio. O material à base de óxido de zinco e eugenol, suas vantagens são que ele possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, a ação antimicrobiana e antisséptica e tem um efeito positivo na cicatrização. Suas desvantagens são que ele tem um padrão de reabsorção mais lento do que o da raiz, ele pode causar um desvio do trajeto da erupção do permanente e pode haver uma falta de material, causando preenchimento incompleto nos canais radiculares. As vantagens do material hidróxido de cálcio são que ele causa uma regeneração pulpar por ter efeito antibacteriano, ele tem efeito vasoconstritor, ou seja, reduz o processo inflamatório, ele tem ausência de toxicidade e induz o processo de remineralização. Sua desvantagem é que ele reabsorve mais rápido do que a raiz, causando uma depressão radicular, ou seja, o canal fica vazio. A pasta Guedes Pinto tem como suas vantagens ser antisséptica, ela regula a inflamação após o tratamento endodôntico, ela é biocompatível, a reabsorção dela é semelhante a risóides do dente descido e, se necessário, ela é uma pasta de fácil remoção. As suas desvantagens se dá porque ela é composta por PMCC, iodoforme e o ricoforme. A alteração na concentração correta de cada um desses componentes
pode afetar o desempenho clínico, tendo a possibilidade do escurecimento da coroa após a pulpectomia causada pelo iodoforme. O iodoforme tem como suas vantagens ser antisséptico, ele não apresenta toxicidade, ele é radiopaco, sua velocidade de reabsorção é em sincronia com a risólise e ele é de fácil aplicação. Suas desvantagens se dá porque ele não é estético, por isso não é indicado para dentes anteriores, porque ele pode causar a pigmentação coronária. Agora nós vamos falar brevemente sobre o flúor. O flúor trabalha para ajudar a proteger o esmalte do dente de duas maneiras, sendo ela sistemática e topicamente. De maneira sistemática, o flúor trabalha quando os dentes estão se desenvolvendo em bebês e crianças, ao substituir alguns dos cristais no esmalte em desenvolvimento por cristais mais resistentes à deterioração, que contém flúor. O flúor sistêmico é ingerido na água fluoretada, alimentos ou suplementos prescritos por um dentista ou pediatra. Estas fontes sistêmicas de flúor ajudam a assegurar que os dentes das crianças cresçam com a força e a resistência à deterioração. O flúor tópico ele é contido no creme dental e no enxaguante bucal com flúor e trabalha na parte externa do dente, quando você escova e enxágua. Os tratamentos tópicos com flúor também podem ser administrados no consultório dental, com menor frequência e em concentrações maiores. Ao usar o flúor tópico diariamente em casa, em baixas concentrações, você pode remineralizar o esmalte enfraquecido e fortalecer a estrutura do seu esmalte. O flúor, aplicado no consultório, tem o objetivo de deter um evento em progressão na cavidade oral, ou de ajudar a repor a camada superficial removida durante o procedimento de profilaxia. O flúor tem um papel primordial no processo de reduzir a progressão de cáries ou até mesmo na dissolução do esmalte dentário, atuando como um elemento cariostático. Entretanto, nós temos que ter muito cuidado com o uso excessivo desse material. O flúor em excesso pode causar a fluorose dentária, que pode trazer alguns problemas na saúde da população, principalmente em crianças. Eu vou falar brevemente agora sobre a fluorose dentária, que é um processo de má formação do esmalte devido ao excesso de flúor ingerido durante o desenvolvimento dos dentes, no caso da dentição permanente. O período é de 1 até os 7 anos de idade. Nos casos mais brandos, a fluorose dentária é caracterizada por manchas esbranquiçadas opacas e, nos casos mais graves, por manchas amarronzadas com perda da resistência do dente, podendo ocorrer a fratura. Esse foi o nosso trabalho sobre os materiais dentários em odontopediatria. Espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado